Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e hoje é o 11º vídeo da série Os Melhores Álbuns ao Vivo, onde eu vou apresentar mais 5 álbuns ao vivo que, na minha opinião pessoal, são relevantes na história da música. E o primeiro que trago aqui hoje é um grande álbum ao vivo, portanto ele aparece frequentemente citado como um dos melhores álbuns ao vivo de sempre e eu aqui concordo. Muitas das vezes não concordo com a opinião dos especialistas, aqui concordo. Portanto, o primeiro álbum ao vivo que trago aqui hoje é dos The Band, The Last Waltz, de 1978. Portanto, é o segundo álbum ao vivo oficial dos The Band e acaba por ser a despedida do grupo como formação original. Eles terminaram logo a seguir aqui ao concerto. Aliás, o concerto foi a última atividade que tiveram, vá lá, como grupo. Eles voltaram depois uns anos mais tarde, mas já não com a formação oficial. Portanto, o último registro como formação oficial é aqui o The Last Waltz. E é um grande álbum ao vivo, muito bem gravado, portanto, com músicos de excelência. Eles tiveram aqui convidados de excelência, portanto, Ronnie Wood, Ringo Starr, Van Morrison, Muddy Waters, Johnny Mitchell, Neil Young, Bob Dylan, portanto, entre outros. Eu destaco aqui estes. E Bob Dylan tem uma ligação muito grande com os The Band, porque os The Band eram uma banda de apoio do Bob Dylan. Na altura ainda não se chamavam The Band, chamavam-se The Ox, e mudaram o nome para The Band quando se resolveram lançar oficialmente nos discos. É um grande, como disse, um grande álbum ao vivo. É o segundo e eu curiosamente também tenho o primeiro e fui comprado o primeiro talvez 2 ou 3 semanas antes deste. Portanto, eu tenho este do Last Waltz talvez há uns 2 meses, 2, 3 meses no máximo. Já o tinha em CD, já o podia ter trazido aqui, mas sempre o quis ter em vinil, porque eu acho que este é daqueles que ganha de facto outra projeção em vinil e confirma-se. Está bem, portanto, o primeiro álbum ao vivo que eu trago aqui hoje é um grande disco. Quem não conhecer, aconselho muito este álbum ao vivo. The Band, The Last Waltz, de 1978. O segundo álbum ao vivo também já o tinha em CD. Queriam muito ter em vinil, mas este não era fácil. Portanto, o segundo álbum ao vivo que eu vou apresentar aqui hoje, Siouxsie and the Banshees, com o seu fantástico Nocturne, de 1983. E não era fácil, porquê? Porque este Nocturne, ele foi lançado, portanto, em 1983, depois nunca mais teve reedição. Portanto, a única reedição que teve fez agora um ano, foi na altura da Record Store Day de novembro de 2023, mas acabei por não avançar porque as reviews que a edição tinha eram completamente dispares, ou diziam muito bem ou diziam muito mal, e eu resolvi não arriscar, até porque é uma reedição bastante cara, portanto. Mas se ela de facto se fosse consensual, se a opinião fosse consensual, que era uma reedição muito boa, se calhar até avançava, mas como havia gente a dizer muito mal, também há gente a dizer muito bem, portanto ali não há meio termo. Eu resolvi aguardar, sempre na expectativa de arranjar uma edição original. Portanto, acabei por conseguir há cerca de um mês e surpreendeu muito pela positiva. Portanto, é uma edição original alemã que me surpreendeu mesmo muito. Este Nocturne, portanto, como disse, foi lançado em 1983 e apanha um conjunto de dois espetáculos ao vivo dos Siouxsie and the Banshees no Royal Albert Hall, também em 1983, e juntaram e fizeram aqui este álbum ao vivo Nocturne,
fantástico mesmo. Não posso dizer que tenha a mesma aceitação e a mesma opinião dos críticos que o Last Waltz tem, mas este é um gosto pessoal meu. E porquê? Porque aqui neste Nocturne, o meu músico preferido de sempre, quem acompanha o canal sabe perfeitamente quem é, o Robert Smith dos The Cure. Ele aqui era membro oficial da banda. Aliás, este Nocturne e um outro álbum de estúdio dos Siouxsie and the Banshees são os dois registros em que o Robert Smith participa, oficiais, está bem? Portanto, este ao vivo, Nocturne, e um de estúdio, mais ou menos da mesma altura. Portanto, nessa época, o Robert Smith, além de fazer parte, além de ser o líder dos The Cure, era o guitarrista aqui dos Siouxsie and the Banshees. Eles davam-se muito bem, depois acabaram-se por chatear, portanto, Robert Smith com a líder, vá lá, dos Siouxsie and the Banshees, a Siouxsie, mas aqui eles ainda estavam muito bem, e eu gosto muito mesmo aqui deste Nocturne. Na minha opinião, os Siouxsie and the Banshees estavam no seu auge mesmo. O Robert Smith encaixou que nem uma luva ali nos Siouxsie, a provar que é um músico muito multifacetado, não é só um vocalista, portanto ele é muito completo, e aqui como guitarrista para mim brilhou mesmo. Tá bem? Portanto, a segunda recomendação de hoje, Siouxsie and the Banshees com o seu fantástico Nocturne de 1983. A terceira recomendação de hoje, este também foi daqueles que eu hesitei muito antes de comprar. Para já, porque era uma edição relativamente, não era barata, e era ali de uma série tem muitos músicos e bandas desta série, que eu temia um bocadinho pela qualidade do som, tá bem? Portanto, terceira recomendação de hoje, mas é uma banda que eu gosto muito, nomeadamente ali os primeiros discos da banda. Portanto, terceira recomendação de hoje, os Travis com o seu Live at Glastonbury 1999. Portanto, existem muitos discos ao vivo gravados no Festival de Glastonbury, alguns com uma qualidade de som mais duvidosa, de modo que eu tinha receio aqui neste dos Travis, mas estava completamente enganado, porque este álbum tem uma qualidade de gravação fabulosa mesmo. Portanto, também ele foi gravado. Isto é uma edição de uma editora que é quase audiófila, a Craft Recordings, e aqui está com uma qualidade de som fabulosa mesmo. Portanto, 1999, isto foi gravado logo a seguir àquilo que é para mim o meu álbum favorito dos Travis, que se chama The Man Who, que foi lançado em 1998. E eu gosto muito desses dois álbuns dos Travis, portanto, esse de 98 e um de 2001, mas que ainda não aparece aqui, porque isto foi gravado em 1999. O de 2001, curiosamente, comprei, ou se calhar ainda não tenho o mês. O de 98 não é um disco barato, portanto estou à espera de apanhar uma promoção para o comprar. Mas tenho aqui uma das minhas músicas preferidas de sempre, daquelas músicas que eu sempre gostei e nunca enjoei. Why Always Rains on Me. Disco fantástico mesmo, o de 98. Aqui a prestação dos The Travis foi fantástica, apesar de ser um festival, gravação fantástica, prestação fantástica. É um disco que eu recomendo muito, muito, muito. Portanto, terceira recomendação de hoje, os Travis com o seu Live at Glastonbury 1999. A quarta recomendação de hoje é de um artista que eu não posso dizer que seja dos meus artistas preferidos. Se calhar também está ali na segunda linha de artistas que eu gosto, mas se calhar ali bem para o fim da segunda linha. Mas é curioso porque eu tenho a discografia do artista
dos 12 primeiros álbuns de estúdio do artista, acabo por ter 11, só não tenho o primeiro até 1988, ou seja, até 1988, tirando o primeiro, tenho os outros todos, mas fui comprando sempre barato. Mas é um artista bastante relevante na história da música e este álbum ao vivo tem uma gravação para lá de fenomenal. Portanto, a quarta recomendação de hoje é o James Taylor com o seu fantástico Live de 1993. O James Taylor sempre foi um perfeccionista e ele aqui estava em grande forma. Este Live é curioso porque, aliás, ele diz aqui que é a primeira edição, editado pela primeira vez em vinil. Não é verdade, portanto, isto não é verdade, porque este disco, portanto, em 1993, o vinil já estava quase morto, mas não é verdade que esta edição seja, é uma edição relativamente recente, seja a primeira vez que foi editada em vinil, porque este álbum teve uma única edição de época e foi brasileira, portanto, acontecia muito isso. Discos ali entre 92 e 96, já havia poucas edições em vinil, mas no Brasil havia assim, há muitos casos assim, discos que originalmente só tiveram edição no Brasil e há um outro país que também acontecia isso, que é a Grécia. Tá bem? Mas é um grande disco este aqui do James Taylor. É o primeiro álbum ao vivo oficial da carreira do James Taylor. Foi gravado na turnê de 1992 e teve muito sucesso comercial. Portanto, este disco duplo foi 2 vezes platina nos Estados Unidos. Portanto, tem uma gravação fantástica. Quem não conhecer, eu aconselho muito, porque mesmo não se gostando de James Taylor, só para qualidade de som, e eu acho agradável, só para qualidade de som vale muito a pena. Portanto, o quarto álbum ao vivo que eu vou apresentar aqui hoje, James Taylor com o seu fantástico Live. Ele foi lançado em 93, refere-se à turnê de 92. O quinto e último álbum ao vivo que eu vou apresentar aqui hoje é em CD, e eu penso, nem sei se ele tem, penso que ele nem tem ainda edição em vinil, o que é pena. Eu tenho também em DVD e tenho em CD. Portanto, o quinto e último álbum ao vivo que eu vou apresentar aqui hoje são o James com o seu fantástico Getting Away With It Live de 2002. É assim, há muita gente que pensa que este álbum ao vivo do James é o primeiro álbum ao vivo oficial deles, mas não é, é o segundo. Existe um penso que de 89. O James é curioso porque, na minha opinião pessoal, é das melhores bandas ao vivo. E, aliás, digo isto porque de todos os concertos que eu assisti até hoje, o melhor foi claramente o dos James. Eu acho que o vocalista do Tim Booth é um monstro de palco, é um fenómeno em cima do palco. A forma como ele interage com o público é inigualável, está bem? Nesta altura, os James terminaram, eles tinham lançado um álbum em 2001, depois fizeram a turnê relativa a esse álbum, que deu aqui origem a este álbum ao vivo, e depois terminaram, depois voltaram mais tarde, mas para mim os James é a primeira fase, nomeadamente ali, eu até penso que já disse isto aqui, tem ali uma sequência de 2 álbuns, o Seven e o Lade, em que nessa altura os James estavam ali bem no início da minha linha de bandas preferidas, mas depois não deram continuidade. Mas para todos os efeitos, ali o Seven e o Lade são álbuns que eu penso que é de 92 ou 91, 92, o outro é 93, o Lade é de 93. São álbuns que eu considero fabulosos mesmo. Depois disso ainda fizeram álbuns muito interessantes, ali até 2001,
depois disso, sinceramente, desisti dos James. Aliás, eles têm 18 álbuns de estúdio no total, e desses 18 tenho 9 e são exatamente os primeiros 9. Está bem? Portanto, ele foi gravado, como disse, na turnê. Isto foi, no fundo, um disco de despedida. Foi gravado na turnê de 2001, ele foi lançado em 2002 e teve a curiosidade de reunir elementos, tem a participação de ex-elementos da banda, que tinham feito parte da banda. Num dos concertos, até teve a participação do Brian Eno, que também teve participação em discos dos James. Mas é um disco fantástico, recomendo muito mesmo, tem os grandes êxitos dos James. E foi aqui uma despedida em grande da primeira fase deles. Eles regressaram, mas para mim nunca mais com a mesma projeção que tinham até então. Tá bem? Portanto, quinta e última recomendação de hoje, os James com o seu fantástico Getting Away With It Live de 2002. Pronto, e por hoje é tudo. Vemos no próximo vídeo. Uma boa tarde.